Já estamos ao vivo. Já está ao vivo? A paz do Senhor, queridos. Hoje, 9 de setembro, estamos aqui, estúdio novo, com um quadro aqui atrás. Aí a gente vai usar quando necessário, para colocar os textos e alguma ilustração. Estou aqui junto com o Adriano, inclusive aqui em Arapongas, na casa dele. E o nosso desejo é que você seja abençoado, edificado com a palavra de hoje de Efésios. Então, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, a paz do Senhor, a todos os que estão acompanhando, aos que vão acompanhar pelo YouTube, pelo Face. Deus os abençoe. Na verdade, Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E isso para nós é alegria e segurança. Hoje nós vamos falar de um tema interessante, no capítulo 2, a respeito do templo do Senhor, ou o templo no Senhor. Exatamente. E no encontro passado, nós vimos aquela questão da formação de um só corpo através do sacrifício de Jesus. Ele derrubou a parede de separação que estava no meio e dos dois povos que existiam na terra, até então gentios e judeus. Dos dois povos, Deus fez um só. Então hoje não há mais grego, não há mais judeu, não há servo, não há livre, não há escravo, não há rico, não há pobre, não há homem, não há uma mulher. Não, todos são um em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós fomos feitos um só corpo, um só povo. Então já não somos estrangeiros. Opa, escapou aqui. Escapou a nossa base aqui. Aí, ajeitando. Acho que agora não vai mais cair. Obrigado, produção. Então, hoje, os povos são unificados através do corpo de Cristo. Quem recebe a Cristo no seu coração, entende o sacrifício e crê no Cordeiro, é enxertado num povo só, num só povo. Então hoje não existe essa divisão entre judeus e gentios. Apenas um corpo em Cristo Jesus. Somos um só corpo em Cristo Jesus. E nós vimos que o meio de entrar nesse corpo, desse povo, não é praticando os rituais da velha aliança, observando a lei de Moisés. Não é mais através da velha aliança que nós participamos. Lá no começo houve uma certa confusão entre os irmãos. Mesmo aqueles que creram dentre os judeus, alguns entendiam que os gentios que se convertiam deveriam também observar a lei. Mas aí Gálatas foi escrito e outras cartas demonstrando que não, que as obras da lei não são mais necessárias na graça. Cristo cumpriu a lei e nele nós cumprimos também. Então toda a lei cerimonial, ritualística, a lei de Moisés já foi cumprida em Cristo. Claro, nós olhamos para o Sermão da Montanha e vemos que na verdade o padrão foi elevado. Jesus falou assim: ouvistes o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Então ele elevou o padrão da nova aliança. Mas nós não devemos mais observar aqueles rituais, porque eles perderam a objetividade. Por quê? Porque Cristo é a realidade. Aquilo era sombra. Então quando se matava um cordeiro, era sombra, mas apontava para a realidade que está em Cristo. Então Cristo morreu de uma vez por todas. E hoje não é necessário mais sacrifício de cordeiros, de novilhos. Deus não aceita sacrifício de animais mais. E penso eu, Adriano, que nem no milênio, sabe? Mas isso é um assunto para outra hora. Nem no milênio vai retornar esses sacrifícios aí. Mas hoje nós vamos entrar nesse assunto, o templo no Senhor. Então vamos com a nossa Bíblia aberta em Efésios 2, no versículo 18, 19, 20 em diante, nós vamos ver esse assunto. Vamos orar então ao Pai. Adriano pode nos conduzir em oração. Amém. Estamos gratos, Senhor, por esse novo arranjo do Senhor conosco. E o Senhor
nos alcançou em Cristo Jesus e hoje sua atenção está com o seu povo, com a sua igreja, que é o corpo teu, Senhor Jesus. Te louvamos porque o Senhor nos alcançou, nos tirou do império das trevas, nos tirou de uma posição de mortos, para vivermos em Cristo Jesus, para estarmos vivos como o templo santo dele, morada do Espírito, morada do Pai e do Filho, e também fazemos uma morada mútua, porque também estamos nele. Então, nesse lugar de adoração, nesse lugar de vida, que é em Cristo, que é em Deus, nós nos alegramos e estamos seguros. Te louvamos, nosso Senhor, porque todas essas verdades aconteceram conosco. Não há mais dois povos, há um povo, há o seu povo aqui na terra. E queremos que o Senhor nos dê graça, e cremos que o Senhor nos dará graça para continuarmos a falar e ministrar aquilo que o Senhor tem para nós. Te louvamos, Senhor. Amém. Amém. Então, no versículo 19, como está o som aí, pessoal? Ana, Ellen, certo. Vládia, tá tudo legal? Som? Beleza. 19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então esse é o completar do capítulo 2, que cita aqui algumas figuras, algumas questões interessantes, que está comparando o corpo. Então nós vimos primeiro que estamos unidos num espírito e em um só corpo, o corpo de Cristo. E agora aparecem aqui essa palavra: não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, as duas primeiras expressões que aparecem aqui: concidadãos dos santos e da família de Deus. Concidadão significa que nós somos cidadãos junto com, né? O cidadão é aquele que tem atuação em um determinado grupo social, em determinada pátria ou cidade. Ele vota, ele é reconhecido, ele tem voz. Então, assim somos nós, juntamente com os judeus em Cristo. Temos voz, temos parte nesta cidade. Aí aqui faz referência, inclusive, à cidade celestial, a Nova Jerusalém. Lá no final, no capítulo 22 de Apocalipse, 21, 22, nós vemos que aquela cidade desce do céu e existe uma relação muito forte entre a cidade e nós. Na verdade, nós mesmos somos essa cidade, né, Adriano? Exatamente. Temos uma cidade, uma pátria. Não somos, como diz aqui, estrangeiros. Primeiro termo aqui, estrangeiro, né? Estrangeiro é aquele que está... Pessoal, tivemos uma desconexão aqui. Só nos deem um feedback se já estamos online de novo. Reconectamos aqui com a internet. Olá, então estávamos vendo o verso 19, que diz assim: já não sois estrangeiros, nem forasteiros. E estávamos fazendo conexão com a cidade que nós, a nossa cidade, que é a Jerusalém Celestial. E já não sois estrangeiros, nem forasteiros, e somos concidadãos dos santos, da família de Deus. A gente estava comentando agora há pouco que nós somos da Jerusalém Celestial. Esta é a nossa cidade, a nossa pátria está nele, nossa cidade está nele. Não somos estrangeiros. Na verdade, quando em Israel o povo judeu tratava os estrangeiros, havia uma certa hostilidade, porque os judeus consideravam os gentios
de certa forma, inferiores, né? Se não era, então... Chamavam de cães, né? De cães, é. Até Jesus chamou aquela mulher de Ciro Fenícia de cão. Que os cachorrinhos comiam. Exatamente. Embora ali o Senhor estava lidando com algo interessante, né? Com a fé dela. Claro. Estava mostrando a fé que aquela mulher tinha. E aquela mulher expressou uma fé tamanha. O Alexandre até citou isso, eu vou até citar o texto. Fala assim: sim, Senhor, mas os cães comem, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer exatamente o que esse verso diz, que nós temos um dono, e ela tinha um dono, e esse dono era o Senhor. E aí o Senhor se comoveu com a fala dela. Aqui fala com cidadão dos santos, seria cidadãos com, né? Com todos os santos. E da família de Deus. Isso aqui é muito interessante, porque aqui agora fala de um relacionamento. Fala sobre sermos agrupados em uma família. Temos o mesmo gene, temos a mesma geração, temos o mesmo, viemos de um mesmo DNA espiritual, que é o nosso Senhor. Então, não somos mais estrangeiros ou forasteiros. Estamos numa terra e estamos numa cidade. Isso quer dizer também que nós não vamos para uma cidade, nós não vamos para o nosso lar, nós não vamos para o céu como se lá fosse o nosso lar. Nós já estamos nele. Nós não somos forasteiros nem estrangeiros. Nós somos concidadãos dos santos. Então, nessa ideia de sairmos daqui e irmos até a nossa pátria, de certa forma, irmãos, não é algo... não está teologicamente correto, porque a palavra aqui diz que nós já somos, e somos concidadãos dos santos, e somos da família de Deus. Exatamente, tudo que diz respeito ao futuro, uma expectativa de que nós vamos alcançar, de que nós vamos ser, de que nós vamos construir uma torre para atingir o topo e chegar a Deus, isso tudo é Babilônia, é princípio babilônico. Na verdade, o Senhor nos mostra uma realidade que já existe, que é hoje. Hoje é o dia que o Senhor fez, nós nos alegramos, nos regozijamos nele. Então está dizendo o texto que nós já somos esses concidadãos dos santos e da família de Deus. Essa palavra santos aqui aparece tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, para falar do povo de Deus. Nós vemos em Daniel, inclusive, que aquele chifre pequeno, aquele personagem que vai surgir, o anticristo, ele vai fazer guerra contra os santos e vai os vencer. Apocalipse também diz que vai fazer guerra contra os santos. Então essa palavra santos aqui indica tanto os irmãos da velha aliança como os irmãos da nova aliança. Por quê? Porque para Deus é um corpo só, é um povo só, é o Israel de Deus. E nós vimos também na outra live que aqueles que são da fé são os descendentes de Abraão. Então, exatamente, é um povo só que Deus tem na terra. Deus não tem 2 povos, 3 povos, não. Tem um povo na terra e se chama Israel. Ou a gente pode chamar também de igreja, formado de todo mundo, da velha aliança e da nova aliança. Então, nós somos esses cidadãos junto com cidadãos dos santos e da família de Deus. A família de Deus tem pai, tem mãe, tem filhos, tem casa, tem leis, tem tudo isso. Aliás, só a título de informação, né? Lá em Gálatas diz que a nossa mãe é a Jerusalém Celestial. Então a nossa mãe é essa cidade. Também existe essa relação. Nosso pai é a Deus. Nós temos um irmão mais velho, que é o Senhor Jesus, e nós somos irmãos junto com ele. E nós também somos chamados de igreja dos primogênitos, porque se ele é primogênito, nós somos inseridos nele, nós também somos a igreja dos primogênitos, família de Deus. E agora no 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, edificados significa construídos, significa organizados, significa que nós estamos apoiados num fundamento.
construído por quem? Pelos apóstolos e pelos profetas. Nós vamos ver os 5 ministérios lá quando chegarmos no Efésios 4. Mas aqui já são citados 2 desses homens, dons, que são dados ao corpo para a edificação. Então, apóstolo e profeta, os 2 trabalham no fundamento. E é um fundamento, aqui uma camada ainda intermediária, porque abaixo dessa camada ainda existe a pedra de esquina, que é Cristo. Então aqui ele está começando a falar sobre um edifício, que é firmado, tem a sua base principal lá embaixo, aquela pedra de esquina, que é Cristo. Quando Jesus perguntou para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, por revelação do Pai, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse para ele: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. E sobre esta pedra, tu és Petros, disse para Pedro. E sobre esta Petra, aqui é uma diferença, né? Petros é uma pedrinha, que era o significado do nome Pedro. E Petra é a grande pedra, que é a revelação que Pedro teve sobre Cristo Jesus. Pedro disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus falou: sobre esta Petra, sobre esta revelação, Pedro, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, esse é o edifício que Deus está fazendo. Uma pedra principal, e aqui diz pedra de esquina. Essa pedra principal de esquina era uma pedra especial, é uma pedra mais dura, era uma pedra que era submetida a testes de pressão, teste de colocava no quente, colocava no frio, aí se rachasse já não servia para ser a pedra de esquina. Aí batia, tinha que ficar firme, não podia rachar, não podia lascar. Então era uma pedra que era usada nas construções de antigamente como a pedra que sustentava um grande edifício, ficava lá por baixo. E aqui ele cita exatamente essa principal pedra de esquina é Cristo, e em cima desta pedra os apóstolos e os profetas lançam os fundamentos. Então os fundamentos desse edifício são, em primeiro lugar, esta grande pedra que é Cristo, e os fundamentos dos apóstolos e profetas. Então começa com isso, Adriano. Nós precisamos ter revelação de Cristo, revelação, estar bem fundamentados, bem alicerçados, quem é Cristo. E isso nós temos visto aqui, no capítulo 1, capítulo 2, a gente está falando desse fundamento. A gente está procurando cavar e construir profundamente esses fundamentos. Jesus falou: olha, o tolo construiu em cima da areia, o sábio constrói em cima da rocha. E aí é interessante porque ali ele fala assim: aquele que é prudente ouve e pratica as minhas palavras é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E aquele que é imprudente é aquele que ouve e não pratica, e é comparado ao tolo que construiu a sua casa sobre a areia. Agora, nós vemos aqui que Cristo Jesus foi testado em todas as coisas e foi aprovado em todas as coisas. Não apenas testado, ele foi aprovado. Ele foi aprovado diante do Pai e também diante dos homens. O próprio Pilatos falou: não vejo nele crime algum. Ele foi analisado, foi provado, foi testado, e não havia nele nenhum motivo de acusação alguma. Por quê? Porque ele foi aprovado. E aprovado não apenas pelo Pai, mas também pelas pessoas aqui da terra, pelo homem. E agora, como ele foi aprovado, ele foi constituído pelo Pai, esta nossa pedra angular, a pedra de esquina, a pedra, na verdade, que o edifício se construído ou se mantém. Essa pedra também era uma pedra chamada de ângulo,
porque ela colocava num ângulo que sustentava todo o edifício. Mas como o Alexandre bem disse, a pedra tinha que ser testada antes. E se rachasse, não seria então utilizada para esta finalidade. E Pedro não foi essa pedra, e Pedro não é esta pedra. Pedro, como também foi dito, é um fragmento de pedra, e ele não é esta pedra. Pedra é apenas nosso Senhor Jesus, é essa base com que todos nós estamos ali alicerçados pelos fundamentos que os apóstolos e profetas lançaram, né? Cristo, Jesus, nosso Senhor, e aí nós somos construídos em cima disso. Isso diz respeito também, isso nos mostra uma coisa interessante, porque pode vir qualquer tempestade, que a igreja, como igreja, não vai ser abalada. Porque o abalo de uma construção se dá principalmente pelo seu fundamento. Se o fundamento não está correto, essa fundação pode ser abalada. O que é abalável em nós são construções, são edificações que nós fizemos em cima desta pedra, que não são ouro, pedras preciosas ou prata. Nós vamos falar sobre isso em outra ocasião, mas interessante é que nós somos um edifício que cresce. Um edifício que cresce. Cresce por quê? Porque sim, somos pedras, e somos pedras vivas. Não somos tijolos como o mundo constrói. Não somos pedras que vivem, que têm expressão, que têm sentimento, que têm a vida de Deus em nós. E porque nessa pedra que tem nós temos a vida de Deus em nós, quanto mais o edifício cresce, mais desta expressão é vista e é entendida na igreja. E quem vai ver isso? Não é a igreja, é o mundo. O mundo vai ver isso na igreja, porque é o mundo que olha a igreja. Nessa construção de Deus, nós somos pedras que vivem, cada pedra de uma forma, fazendo uma função no edifício. Nós vemos lá na Nova Jerusalém, aquela cidade celestial, os fundamentos dos muros são os 12 apóstolos, estão gravados lá os 12 apóstolos. Então, Deus está mostrando que o fundamento, que os muros, que as bases são construídas por esses apóstolos e também pelos profetas. Os apóstolos, eles tiveram uma experiência assim incrível, né, irmãos? De caminhar com Jesus 3 anos e meio, ali dia a dia, naquelas viagens. Pense só, as viagens com Jesus, viagens a pé, aí paravam num lugar, às vezes ficavam numa casa, imagino que às vezes ficava acampado, montavam tendas e tinha que providenciar comida, e aí a multidão, às vezes providenciar comida até para a multidão. Então, eles passaram esses 3 anos e meio intensos, ouvindo, vendo aquilo que Jesus estava fazendo, ouvindo as parábolas, e aí, em particular, Jesus explicava, a parábola quer dizer isso, quer dizer, eles tiveram ali um ensino, um professor maravilhoso, né? Impressionante, uma faculdade ali junto com Jesus, 3 anos e meio, e essas palavras depois que eles receberam foram como sementes que foram molhadas no Pentecoste, quando veio o Espírito e molhou aquelas sementes que estavam, e aí floresceu, e aí a igreja impactou o mundo da época, por causa desses fundamentos dos apóstolos. E veja que ninguém pode lançar outro fundamento, apenas existem esses fundamentos, porque há uma construção apenas. Não existem várias construções, várias igrejas. Não existe o ministério do fulano do tal, não existe a igreja do ciclano, não existe, não, é uma edificação,
Deus está trabalhando em um projeto, apenas um projeto, a sua igreja, o seu edifício. Esse que a gente está comunicando aqui. Cristo, a principal pedra, aí os fundamentos dos apóstolos, dos profetas, e aí o edifício cresce, bem ajustado. Cresce para quê? Para que esse edifício? Para templo santo no Senhor. Então aqui aparece o objetivo dessa construção. É sermos um templo santo. Nós vimos esses assuntos de tabernáculos e templos muito bem explicados desde o começo, com a tenda de Moisés, depois o tabernáculo de Davi, depois o templo de Salomão. Depois o templo de Salomão foi destruído, e aí Deus reedificou ali com Zorobabel, reedificou esse templo. Depois Herodes reconstruiu o templo, até que no ano 70 veio o imperador romano e destruiu o templo. Mas o que eu quero destacar? Que essas construções estavam apenas apontando. Também tem o templo de Ezequiel, lembre-se. Essas construções estavam apontando para a verdadeira construção, para este templo que Paulo diz aqui, templo santo no Senhor. É um templo que cresce com esse objetivo, que Deus habite no meio deste templo, que Ele realize a obra dele no meio desse templo, que Ele encha de glória este templo. Esse é o objetivo. É um lugar onde Deus se expressa, é um lugar para a expressão do Pai na terra. E quando a gente fala sobre expressão, é interessante porque a luz refletida em cada pedra, quer dizer, Deus refletido nas pedras, até a Cláudia citou ali o tomo 2 do Gino, né? Sobre pedras vivas, e é interessante, eu não li, mas já me falaram sobre isso, porque cada pedra tem uma expressão, e é uma expressão que é daquela pedra. Então, queridos, olha que interessante, há algo de Deus que se conhece de Deus por meio dos santos, ou de você, ou de mim, ou do Alexandre, que é conhecido apenas através de nós, que somos as pedras, que tem a função de revelar isso de Deus. E como o Alexandre falou também, este edifício cresce. Esse edifício cresce para templo santo no Senhor. Eu sei que já são 5h32, mas quero terminar esta visão dizendo assim, esse assunto, dizendo assim: o edifício que é a igreja, e que não é a nossa igreja, certo, irmãos? Não é a sua igreja, é a igreja. Quando falamos a igreja, é todos os santos. Este edifício, que é constituído por pedras vivas, ele cresce para a moradia do Senhor. Agora, se nós falarmos sobre moradia, eu acho interessante isso, porque eu gosto de citar sempre o seguinte: a minha casa é o melhor lugar para mim. A minha casa é o lugar que eu mais gosto de estar. É o lugar que eu tenho a provisão, eu tenho segurança, eu tenho tantas coisas na minha casa. Eu tenho a minha família na minha casa. E agora Deus tem uma casa. O templo é moradia, é a morada do Senhor. E a moradia do Senhor somos nós. Ele se satisfaz morando em nós, queridos irmãos. Ele se satisfaz em nós. Porque por causa de Cristo, sim, por causa do fundamento, por causa da edificação dos fundamentos que os apóstolos lançaram, sim. Mas ele se satisfaz porque nós somos, para ele, sua família, sua morada. E dentro desta visão, Deus tem prazer em estar conosco. Deus tem prazer em nos ajudar. Deus tem prazer em se revelar a nós, em ter comunhão. Porque todo o texto aqui tem falado sobre comunhão, sobre
em um edifício que cresce para templo, somos concidadão dos santos, somos da família de Deus. Então, esses termos falam muito sobre comunhão. E é importante, temos ouvido bastante o nosso irmão Paulo Borges falando sobre isso. É importante nós tirarmos um pouco o foco do... Não que Deus não seja poderoso, e nós cremos que Ele é poderoso, mas nós precisamos focar em comunhão com Deus. Comunhão com Deus. E porque Deus, o desejo dele em relação a esse templo que cresce é se manifestar, se expressar para o mundo e ter comunhão. Por isso sim, ele nos chama de morada, moradia. Ele nos chama de templo santo no Senhor. Acho que na sexta-feira vamos ver o verso 21, 22. Aqui esse aspecto que você está tocando é importantíssimo, né? Porque aqui diz, juntamente sois edificados. Não é uma edificação apenas individual, sabe? Claro, cada um de nós precisamos entender o fundamento, precisamos ver Cristo. Aí que começa a edificação. Mas depois de vermos Cristo, nós somos edificados juntamente com os outros irmãos. Nós somos edificados não separadamente, edificados juntamente para a morada de Deus no Espírito. A gente pode retornar esse versículo 22 no nosso próximo encontro e já vamos começar o capítulo 3. Prazer estar com cada um de vocês. Compartilhe esse vídeo, abençoe outras pessoas. Mande o aviãozinho, compartilhe no Instagram, no YouTube. E foi um prazer repartir a palavra de Deus com vocês, aqui com o Adriano. É isso aí, Adriano. Amém. Cremos que somos morada dele, somos a igreja dele. Então, de certa forma, eu posso dizer que é minha igreja também, porque ela é minha também, mas ela é dele. E somos dele, certo? Então, não vamos confundir essas coisas, que é importante, certo, irmãos? E somos a igreja, o edifício que cresce para templo, né? Cresce para templo santo no Senhor. Até sexta-feira, queridos. Isso, a nossa igreja. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.